Olá, alunos, alunas e amigos da Escola de Teologia FATECAR. Eu sou o professor Ronaldo e sejam bem-vindos ao estudo panorâmico de Ética Pastoral. Não deixem de se inscrever em nosso canal teológico e de deixar seu like para que esse canal cresça e alcance mais pessoas interessadas pelo conhecimento da teologia. Nesta aula estaremos partilhando com vocês de um modo reflexivo sobre a ética pastoral. Na verdade, será praticamente uma conversa entre colegas, onde também analisaremos sua importância, seu papel na comunidade eclesial, os princípios éticos que devem nortear sua conduta, assim como os desafios que se apresentam neste momento histórico. É muito importante que leiam o material didático para aprofundarem seus conhecimentos sobre o tema. Então, vamos iniciar a nossa aula. Antes de iniciarmos de fato a nossa aula, acho importante sinalizar a todos os alunos e alunas que esses saberes relacionados ao ministério pastoral também se adequam à liderança em geral. A ética pastoral é um tema de extrema importância no contexto da liderança espiritual. Em um mundo em constante mudança, onde as expectativas em relação aos líderes religiosos estão em evolução, a ética se torna um pilar essencial para a prática do ministério. A ética pastoral refere-se ao conjunto de princípios morais e normas de conduta que orientam a vida e o ministério de um pastor. Esses princípios são fundamentados nas Escrituras e nas tradições da fé cristã e são essenciais para guiar as ações e decisões do pastor em sua prática diária. A ética no ministério pastoral é crucial e por várias razões. Uma delas é a credibilidade. A integridade do pastor é fundamental para a confiança da congregação. Quando os pastores agem de maneira ética, eles estabelecem um padrão de confiança que é vital para a saúde espiritual da igreja. Uma outra razão é a do impacto de suas ações na comunidade. As ações do pastor não afetam apenas a congregação, mas também a comunidade em geral. Um pastor ético pode influenciar positivamente a percepção da igreja na sociedade. Razão também importante é o da prevenção de escândalos. A falta de ética pode levar a escândalos que prejudicam não apenas o pastor, mas toda a igreja. A ética serve como um escudo contra comportamentos que podem causar danos irreparáveis. Mas qual o papel do pastor como líder espiritual? Os pastores são vistos como líderes espirituais e guias morais. Eles têm a responsabilidade de ensinar, aconselhar e cuidar das almas sob sua liderança. Essa posição de influência exige um compromisso profundo com a ética, pois suas ações e decisões moldam a vida espiritual da congregação. O século XXI apresenta desafios únicos para os pastores, incluindo a rápida evolução das tecnologias de comunicação, a diversidade cultural e religiosa e as mudanças nas expectativas sociais em relação à liderança religiosa. Esses fatores tornam ainda mais importante a discussão sobre ética pastoral, pois os pastores devem navegar por essas complexidades enquanto permanecem fiéis aos princípios bíblicos. A ética pastoral não é apenas um conjunto de regras, mas uma expressão do caráter de Cristo em ação. Ao longo dessa aula, esperamos que cada um de vocês possa se aprofundar na importância da ética em seu ministério e se comprometer a viver de maneira que honre a Deus e edifique a igreja. E aqui quero convidar a todos os alunos e participantes a refletirem sobre suas próprias experiências e práticas ministeriais. Como a ética tem influenciado suas decisões e ações? Quais desafios éticos vocês enfrentam em seu ministério? Esta aula será uma oportunidade para compartilhar, aprender e crescer juntos na compreensão da ética pastoral. Quero aqui iniciar nossa aula falando sobre a importância do ministério pastoral. O ministério pastoral é uma vocação que vai além
de um simples trabalho. É um chamado divino. Os pastores são responsáveis por guiar, ensinar e cuidar das almas sob sua liderança. A importância do ministério pastoral se reflete em várias áreas. O da espiritualidade, por exemplo. Sim, os pastores ajudam a nutrir a vida espiritual da congregação, oferecendo ensinamentos e orientações baseadas na Bíblia. Também tem o da comunidade, pois desempenha um papel vital na construção de uma comunidade unida, promovendo o amor e a solidariedade entre os membros. O do apoio emocional, pois pastores frequentemente atuam como conselheiros, oferecendo apoio em momentos de crise e celebrando momentos de alegria. Agora quero refletir com vocês sobre uma peculiaridade neste ofício tão especial. O fato de o ministério pastoral ser a expressão de um chamado, uma vocação. Ser um pastor vocacionado implica reconhecer que o ministério é um chamado de Deus. E isso envolve autoconhecimento, ou seja, compreender suas próprias motivações e a razão pela qual se sentiu chamado para o ministério. Um outro detalhe importante é o da preparação. Investir em formação teológica e prática para estar preparado para os desafios do ministério. Um outro ponto importante é o do compromisso. Estar disposto a servir e sacrificar-se pelo bem-estar da congregação, mesmo diante de dificuldades. Daí a necessidade de ética na conduta pastoral. A ética na conduta pastoral é essencial. Primeiro, para construir confiança, pois a integridade do pastor é fundamental para que a congregação confie em sua liderança. Prevenir escândalos. A falta de ética pode levar a situações que prejudicam a reputação da igreja e a vida espiritual dos membros. Outro ponto importante é o de promover um ambiente saudável. Um pastor ético cria um ambiente onde os membros se sentem seguros e valorizados. Mas quais valores devem ser cultivados pelo pastor? Os pastores devem cultivar uma série de valores que refletem o caráter de Cristo. Mas enumeramos aqui 4 principais. Vamos lá? Primeiro, integridade. Ser honesto em todas as interações e decisões. Segundo, compaixão. Deve demonstrar empatia e cuidado pelas necessidades dos outros. Terceiro, humildade. Reconhecer que o ministério é um serviço e não uma posição de poder. Quarto, responsabilidade. Ser responsável por suas ações e decisões, prestando contas à comunidade. Além disso, é importantíssimo que o pastor exerça cuidado com a sua família. Sim, a família. O cuidado com a família é crucial para um pastor, pois a família é um modelo de vida para a comunidade. A saúde emocional e espiritual da família do pastor serve como um exemplo para a congregação. É uma demonstração de equilíbrio. Manter um equilíbrio entre as demandas do ministério e a vida familiar é essencial para evitar o burnout. A família é o espaço onde se encontra o suporte emocional. Uma família saudável oferece suporte emocional e espiritual ao pastor, permitindo que ele desempenhe seu papel com muita eficiência. E agora iremos refletir sobre qual deve ser a conduta ideal para o pastor. A conduta ideal para um pastor inclui, primeiro, exemplo de vida. Viver de acordo com os princípios que ensina. A abertura do diálogo. Estar disponível para ouvir e aconselhar. O outro parâmetro é do respeito. Tratar todos com dignidade, independentemente de suas diferenças. Mas como o pastor deve aconselhar a igreja? Bem, o pastor deve aconselhar a igreja com sabedoria, discernimento e amor. Isso envolve escuta ativa, ouvir as preocupações e necessidades da congregação,
Tem que haver orientação bíblica, basear conselhos em princípios bíblicos, promover o empoderamento, que é incentivar os membros a crescerem em sua fé e ministério. Assim sendo, o pastor deve evitar em suas condutas conflitos de interesse, mantendo a ética em todas as relações, sendo claro e transparente sobre decisões e ações realizadas, assim como evitando julgamentos precipitados, abordando as questões com amor e compreensão. Enfim, o mínimo a ser esperado do comportamento deste ou desta que ocupa um ofício dos mais especiais de uma sociedade. Agora, quais os desafios para exercer o pastorado no século XXI? Eu gostaria de saber? Vamos lá? Na verdade, o ministério pastoral no século XXI enfrenta uma série de desafios que resultam da inter-relação entre tradições religiosas e as mudanças rápidas e complexas da sociedade contemporânea. Esses desafios envolvem questões teológicas, culturais, sociais, tecnológicas e até emocionais. Vamos explorar alguns dos principais desafios enfrentados pelos pastores hoje. Elucidando primeiro as mudanças culturais e sociais. Aí temos o relativismo e secularismo. Vivemos em uma sociedade cada vez mais secularizada, onde as verdades absolutas e as instituições tradicionais, como a igreja, estão sendo questionadas. O relativismo moral, que sugere que a verdade é subjetiva e varia de pessoa para pessoa, pode tornar o trabalho pastoral mais difícil. Pastores enfrentam a tarefa de pregar e ensinar a palavra de Deus em um contexto onde a autoridade das Escrituras e da Igreja é muitas vezes desafiada. Temos também a diversidade cultural e religiosa. As sociedades contemporâneas são muito mais diversas do que antes, com uma grande variedade de crenças religiosas e culturais. A crescente pluralidade da religiosidade pode gerar tensões dentro das comunidades, além de ser um desafio para a pregação de uma única verdade absoluta do Evangelho, sem desrespeitar as demais crenças. E aqui também cito a polarização política e social. As questões políticas e sociais, como os debates sobre direitos civis, economia e questões éticas, estão mais popularizadas e polarizam as comunidades de fé. Pastores precisam se posicionar de maneira equilibrada e cuidadosa, sem alienar membros da congregação, ao mesmo tempo em que defendem os valores cristãos. Temos também os desafios tecnológicos, dentre eles o da tecnologia e redes sociais. A tecnologia impacta a maneira como os pastores se conectam com os membros da igreja. As redes sociais, as transmissões online e as plataformas digitais oferecem novas formas de pregação e ensino, mas também apresentam o desafio de lidar com as distrações digitais e a superficialidade das interações virtuais. A rápida evolução das ferramentas tecnológicas exige que os pastores se adaptem continuamente. Um outro desafio é o do enfrentamento à desinformação. A facilidade de disseminação de informações erradas ou distorcidas nas redes sociais exige que os pastores sejam cuidadosos com o ensino, garantindo que a doutrina bíblica seja bem esclarecida e protegendo os membros contra heresias e distorções da fé. Temos os desafios relacionados ao ministério pastoral. Como existem vários, mencionarei aqui na aula os mais preocupantes, tais como um sobrecarregamento da saúde mental. O papel de pastor é desafiador, pois envolve muitas responsabilidades, desde a pregação, aconselhamento, administração e cuidado pastoral até o envolvimento com as questões sociais e comunitárias. Isso pode levar ao estresse, burnout, esse esgotamento emocional e até mesmo problemas de saúde mental. Muitos pastores sentem-se sobrecarregados, com dificuldades em equilibrar o ministério com a vida pessoal e familiar. Um outro desafio é o do cuidado com a família pastoral. As famílias de pastores muitas vezes não recebem a mesma atenção que a congregação e isso pode gerar tensões familiares,
falta de tempo de qualidade e até dificuldades na criação dos filhos devido à dedicação excessiva ao ministério. Desafio que merece também nossa atenção são das expectativas irrealistas. Muitos membros da igreja têm expectativas muito altas em relação aos pastores, esperando que eles sejam perfeitos em todos os aspectos da vida. Isso pode gerar pressão sobre os pastores que lutam para atender a essas expectativas ao mesmo tempo e que tentam manter sua autenticidade e viver de acordo com os seus próprios valores. Temos aqui um segmento que certamente é um dos maiores desafios do pastor, o da evangelização e discipulado. Muitas pessoas estão se afastando da prática religiosa formal. A sociedade, especialmente nas áreas urbanas, é marcada por uma crescente falta de interesse pela fé e pela espiritualidade. A evangelização se torna um desafio, pois é difícil alcançar aqueles que já estão saturados com informações superficiais, ou que veem a religião como algo irrelevante para suas vidas cotidianas. Para lidar com a falta de compromisso com o discipulado, esse é um outro parâmetro desafiador para um pastor. No contexto de uma sociedade consumista e idealista, o discipulado profundo e o compromisso com a vida cristã se tornaram cada vez mais difíceis. Muitos cristãos preferem a espiritualidade superficial e momentânea, sem se engajar em uma caminhada muito mais profunda com Cristo. Outro desafio é o desafio na formação teológica. A educação teológica também está em constante evolução. Muitos pastores, especialmente nas igrejas em contextos mais empobrecidos, não têm acesso a uma formação sólida, o que pode levar a uma pregação e prática pastoral deficiente. A falta de atualização teológica e a resistência a mudanças podem resultar em uma liderança pastoral que não está suficientemente preparada para lidar com os desafios contemporâneos. Temos também os desafios éticos e morais, como os escândalos relacionados a ministros. A integridade moral e ética de pastores é constantemente examinada pela sociedade. Escândalos de abuso de poder financeiro moral em igrejas têm prejudicado a imagem de líderes religiosos, gerando desconfiança nas comunidades e aumentando a dificuldade de pastores que buscam manter o ministério fiel e íntegro. Um outro desafio é o da mudança na estrutura das igrejas. Hoje nós presenciamos igrejas menores e descentralizadas. O crescimento de comunidades pequenas ou casas de oração, juntamente com a diminuição do poder das grandes denominações, é um fenômeno crescente. Pastores precisam lidar com o impacto dessa mudança no modelo de igreja tradicional, enquanto ainda tentam manter o equilíbrio entre os aspectos comunitários e espirituais da congregação. Um outro desafio é o da falta de liderança voluntária. Muitas vezes os pastores enfrentam a escassez de líderes voluntários capacitados nas igrejas. Isso dificulta o desenvolvimento de uma estrutura de ministério que seja eficaz no discipulado e no crescimento da igreja, além de sobrecarregar os pastores com mais responsabilidades. Concluindo, alunos e alunas, o ministério pastoral no século XXI é uma tarefa complexa e multifacetada, marcada por desafios externos e internos que demandam uma adaptação contínua. Para enfrentar esses desafios, os pastores precisam buscar o equilíbrio entre a fidelidade à mensagem bíblica e uma sensibilidade às necessidades contemporâneas. A capacidade de desenvolver uma liderança saudável, investir em seu próprio bem-estar e cultivar uma espiritualidade autêntica é essencial para o sucesso e a longevidade no ministério pastoral. Além disso, a constante busca por atualização teológica, o cuidado com a família e o uso sábio das novas tecnologias são fundamentais para que os pastores possam cumprir com eficácia sua missão no mundo moderno. Alunos, alunas e amigos da Escola de Teologia Fratecar, nós terminamos a nossa aula panorâmica, mas gostaria de incentivá-los a ler o material didático e aprofundarem seus saberes em outras referências bibliográficas que tratam desse assunto. Vou ficando por aqui. Muito obrigado e sucesso em seus estudos. Deus os abençoe sempre. Até
a próxima aula.